segue a este desafio do racismo estrutural o desafio da inclusão na educação, porque uma educação antirracista, além de resgatar a história da desigualdade que produz o tecido da sociedade excludente, ela dará visibilidade ao legado de resistência política das comunidades negras, né? Educar para a diversidade, né? E a gente sabe que a educação brasileira sempre teve um viés preconceituoso. Eu moro em escolas, trabalhei a minha vida inteira em escolas particulares religiosas. Meu Deus, aonde estão os negros nas nossas escolas? Né? Escutei uma irmã numa discussão nossa de mesa falando do lugar do negro dentro da educação escalabriniana. Uma irmã ainda jovem disse: mas eles não podem pagar a escola. Melhor seria se ela tivesse ficado calada, né? Então, assim, é muito, muito complicado. A luta contra a desigualdade social é fundamental e é um bruto desafio. É um desafio para as práticas missionárias se nós estamos pautadas nos valores do Evangelho, né? Se nós estamos pautados em Jesus, nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. A cidadania, a dignidade dos negros e indígenas passa pela luta comum pelo teto, né, pela moradia, pelo trabalho, pelas oportunidades tantas que os brancos têm e a nós outros são negados, né? A promoção da cultura afro-brasileira. Para amar é preciso conhecer, dar a conhecer, né? Como foram tratadas as religiões de matriz africana? Demonizadas, né? O nosso querido Exu, né? Oxóssi, que eu adoro os nomes e adoro a tarefa de cada um desses deuses. É encantador quando você estuda o papel, a tarefa desses deuses no universo, mas foram demonizadas, são coisas do demônio, né? Então, dar a conhecer, fazer conhecer a cultura, a religiosidade africana é um desafio para as igrejas cristãs, né? É uma tarefa e um desafio. Que os próprios agentes de pastoral negro, pastorais, os próprios agentes de pastoral negros assumam a sua negritude, porque esta também é uma outra verdade. Vamos olhar dentro da pastoral afro quantos padres negros, quantas religiosas negras tem na pastoral afro do Brasil, ou em qualquer outra pastoral fazendo valer, né, a cultura africana, né, se mostrando presente, preocupado em se dar visibilidade. Não é verdade? Então, assim, nós temos essa dificuldade também com as comunidades negras, né? Sabemos que não é fácil a gente se posicionar como negros, né? Como negros e negras. Deus sabe, né? Deus sabe o que eu passo, né, me tornando uma ativista dos direitos humanos, principalmente dos direitos humanos negros. Mas a gente precisa tomar essa bandeira, né? Se nós acreditamos de fato no Evangelho de Jesus de Nazaré. Então, ajudar ou provocar que os próprios agentes de pastoral negros assumam a sua negritude. Denunciar os casos de discriminação. Esse é um outro desafio, do meu ponto de vista, para as igrejas cristãs. Poderiam até perguntar por que as igrejas cristãs não denunciam, né? Por que as igrejas cristãs não denunciam casos de racismos que são vistos dentro da igreja? Por que elas silenciam? Né? E criar grupos jurídicos a serviço destas causas, né? Formar redes de trabalho, né? Buscar suportes para a gente, porque não tem, para mim, não existe outra forma de lutar contra o racismo a não ser fazendo alianças, formando redes para a gente lutar juntos. E, aliás, fazendo redes com pessoas brancas.
Eu estava em Brasília numa discussão da Conferência dos Religiosos e da Vivat. Eu dizia isso quando surgiu o assunto do GRENI, que é o Grupo de Religiosos Negros e Índios da CRB Nacional, né? Porque o próprio Francis Fanon, ele dá essa dica, né? Não adianta os coletivos de mulheres, de indígenas, de negros se fecharem em si e começarem a querer lutar. Não vai render, não vai render, né? A gente precisa abrir, precisamos nos abrir e trazer conosco todo mundo, os brancos, essa causa é nossa, é uma causa social, né? E, aliás, esta causa está aí exatamente por causa da branquitude, né? Francis Fanon vai dizer que é o branco que faz o negro, né? Olhando para a colonização, ele diz, né? O branco que faz o negro, né? Senão a gente teria outras situações. E, finalizando, eu queria trazer só mais dois pontos, né? Momentos ecumênicos, né? Criar projetos comuns, acho que esse também é um outro desafio para as pastorais das igrejas, né? Tantas igrejas, por exemplo, na área da ecologia, defendem esse tema da ecologia, do cuidado da casa comum. Por que não nos unirmos e fazermos projetos comuns e assim trabalhar, né? Tornar popular os negros e negras que estão fazendo a diferença, padres, religiosos, leigos, nas nossas igrejas cristãs, né? Também ali fora, os ministros, as mulheres indígenas e negras, empreendedoras, não é?